Boa tarde, bom dia, boa noite também, dependendo de quem estiver assistindo depois dessa gravação. É, Hoje vou dar início à leitura do seminário 7, né? Retomei a proposta das leituras lacanianas, era uma das três propostas de estudo regular e semanal que a gente mantinha até o ano passado. Esse início do ano eu estava pretendendo fazer uma certa reformulação da proposta das leituras lacanianas, fosse transformar esse espaço mais uma espécie de curso, de uma formação assim, um pouco mais dedicada do que uma proposta de leitura mesmo, apenas, né? Mas a agenda, né? Boa tarde, Arlete. A agenda com relação aos trabalhos, né? Tanto a clínica quanto as aulas de música, no caso, né? Sou professor de música também, então eu não estava conseguindo arrumar um horário. Os dias que eu estava tendo uma disponibilidade eram dias, em geral, que eu tenho aula e ficava muito cansativo ainda depois de um ou dois turnos de aula, propor uma, um espaço de leitura. Aí eu decidi ir segurando um pouco. Agora surgiu a oportunidade nesse horário na quarta-feira, que é um dia que eu estou na clínica, então um pouco mais tranquilo com relação à programação. Decidi retomar as leituras lacanianas na mesma proposta que eu mantinha anteriormente. A gente vinha fazer a leitura na íntegra aqui do texto e tecendo comentários. Contudo, há um pequeno adendo que os grupos, né, os outros grupos, as leituras freudianas e as leituras paralelas, elas duram uma hora. As leituras lacanianas, elas vão ter uma duração de uma hora e meia. Então, os encontros das quartas-feiras, elas vão de 4 horas até 5h30, por princípio. Possa ser que a gente termine um pouco antes, possa ser que a gente precise de alguns minutinhos a mais, mas por que que esse tempo? Eu sinto a necessidade de propor esse espaço de leitura, uma vez que a gente vai adentrar pelos seminários, que faça a leitura de uma lição na íntegra, né? O seminário 7, por exemplo, que é por onde a gente vai começar, ele tem 24 lições, se eu não me engano. 24 lições. Vou chegar na parte do sumário aqui. Página até o sumário. Viu? Ó, tem 24 lições. Né? Então, se a gente não fizer, se a gente, vamos supor que a gente fizesse aqui meia lição por encontro, então levasse 2 encontros para ler uma lição, a gente ia precisar aqui de 48 encontros para concluir o seminário 7. O, o ano tem 52 semanas, então a gente precisaria aí praticamente de um ano de encontro para dar conta desse seminário 7. E aí eu acho que isso não seria interessante. Por isso eu também demorei de conseguir propor, porque eu queria que fosse uma hora e meia. Se algum encontro a gente terminar a lição dentro de uma hora, 50 minutos, uma hora e 10, enfim, a gente pode concluir, encerrar, mas a intenção é fazer a leitura de uma lição na íntegra, né? Para que a gente passe aí em torno de 5, 6 meses, né, lendo um seminário, para que a gente possa passar por outro. Essas propostas, essa nova proposta das leituras lacanianas, né, enfim, eu falo nesse tom assim também porque o encontro está sendo gravado, né, então, a princípio ele vai ficar disponível no canal do YouTube e, eventualmente, algumas pessoas possam encontrar por lá ter o interesse de participar dos encontros ao vivo depois, e até dos outros espaços de leitura também, eu vou explicando no geral. A proposta de iniciar pelo seminário 7 é intercalar essa leitura com uma proposta de trabalho, de pesquisa, de formulação,
em torno da ética da psicanálise e da formação do analista, né? A formação do analista é um trabalho de investigação que eu tenho tido em torno do último 1 ano e meio, mais ou menos. Vai caminhar para 2 anos, para completar 2 anos em, em meados de outubro, novembro, né? Que foi quando basicamente começou o projeto de escrita do texto que eu tenho em colaboração com a Diana, em coautoria, né, com a Diana Aluna, foi no livro publicado, né, a deformação do analista, do princípio aos confins da formação. Se não me engano, é esse o título grande, mas acho que é esse. Tem no meu site. Continuando, né, por esse caminho da pesquisa, da investigação, da formação, eu tenho feito um trabalho em torno da constituição de uma instituição de psicanálise, de um espaço de formação em psicanálise, eu tenho debatido em torno disso, então achei pertinente que a gente começasse pelo Seminário 7. O Seminário 7 foi um seminário que eu já fiz um certo estudo, assim, intercalado dele, nunca peguei ele na íntegra para fazer esse estudo. Na verdade, eu acho que os únicos 2 seminários que eu fiz um estudo assim na íntegra, né, de pegar o seminário para ler de cabo a rabo, foi o seminário 11 e o seminário 17. Né? Os outros seminários a gente vai numa lição, aí depois vai em outra, depois vai em outra, aí volta em outra lição desse seminário, depois de outro estudo. Então, alguns seminários têm essas particularidades num processo de formação. As leituras lacanianas, elas se propõem para que em um determinado momento a gente tenha feito a leitura na íntegra, né, de todos os seminários, enfim, ele fica aí disponível no canal do YouTube. O seminário 7, hora ou outra, ele vai ter um diálogo com o seminário 6, porque Lacan vai concentrar a formulação da ética da psicanálise em torno da ética do desejo, e ele trabalhou sobre o desejo no seminário 6. Inclusive, ele formaliza o grafo do desejo no seminário 6. Então, Lacan vai voltar, hora ou outra, a esse seminário, e aí fica em certa medida, uma possibilidade de que após o seminário 7 a gente retorne ao seminário 6 para fazer leitura. E depois a gente vai caminhar também para o seminário 8, né, que seria o seminário na sequência, que é sobre a transferência. Então, né, a questão do trabalho do analista, sustentado na ética do desejo, é sobre a transferência. Então, eu considero aí esses 3 anos, um quarto ano, que seria o do seminário 9, né, da identificação, também como uma articulação em torno de separar o que é transferência, né, e o que é identificação, imaginário e simbólico. É bem interessante essa formulação no seminário 9. Então, possa ser que as leituras lacanianas em torno do seminário, em torno do seminário 7, caminhem por esses outros 3 seminários. E aí vem a minha outra proposta que eu sinalizei no grupo, né, que eu apresentaria depois. Muito provavelmente eu vou formular uma estrutura em que a gente possa fazer essa intercalação entre os seminários, essa construção em torno da ética, da formação do analista. Talvez isso se torne um curso, talvez isso se torne um texto, talvez isso eu compile em certos temas ou lições em aulas e transforme isso em curso, enfim. Isso pode vir a surgir depois como consequência dessa proposta de leitura. Mas depois dessa explicação também, né, desses adendos, desses pormenores em torno da proposta de leituras lacanianas, a gente vai fazer a leitura na íntegra do texto, tecer comentários na medida em que for possível. Se a gente sentir muito a necessidade de visitar um texto, e nesse espaço a gente pode fazer uma pausa na leitura do seminário e visitar o texto em específico, né? O Lacan vai tomar Aristóteles aí também para falar do seminário 7, né, ética, Nicômaco, enfim, tem alguns temas que talvez a gente precise voltar. Aí a gente pode visitar esses outros textos nesse espaço ou criar um espaço paralelo para a gente visitar esses outros textos. O seminário 7 também vai ter uma relação bem interessante com o texto
Kant com Sade, né? Esse cidadão aqui, que está na capa do Seminário 7, é Sade, assistindo o seu castelo, né, pegando fogo. Então, tem uma temática aí em torno que vai ser trabalhada. O Seminário 7 ele foi apresentado em torno de 1950 e 58, 58, não, 59 e 60. 59 e 60. Seminário 7, que poderia ser Seminário 9, se todos os seminários que Lacan apresentou, né, eles tivessem se tornado seminários. Tem os dois primeiros seminários que Lacan fez, que um, um seminário que foi quando começou, foi um estudo em torno do caso Dora, e o segundo, um estudo em torno do Homem dos Ratos. O Homem dos Ratos foi publicado em texto, né, no Mito Individual do Neurótico. Dora não. E no terceiro seminário que ele apresentou, que aí ele foi apresentar na Escola Salpêtrien, em 1953, né, novembro de 1953, novembro ou outubro de 1953. Esse se tornou o que a gente conhece como Seminário 1, foi onde Lacan trabalhou os escritos técnicos de Freud. Vamos avançar aqui, tem os tópicos, né, introdução da coisa, então o Das Ding vai entrar muito em questão, depois o problema da sublimação, o paradoxo do gozo, a essência da tragédia, né, um comentário de Antígona de Sófocles, então entra aqui um texto de filosofia. Filosofia? Antígona? Não, acho que não é filosofia, não, acho que é história. Literatura. Sófocles, literatura. A dimensão trágica da experiência psicanalítica. São os tópicos aí. Até lembrando que Lacan, gente, Lacan não fazia essa distinção, né? Lacan não fazia essa distinção aqui. O Lacan organizava um tema, quem tem o hábito de estudar alguns seminários aí, principalmente as primeiras aulas, vê que sempre Lacan começa falando sobre uma situação, problema, assim, uma questão de trabalho daquele período, e aí ele vai articulando e ele coloca, né, o problema que temos, o que eu vou trazer para vocês durante esse ano, aí ele dá um tema. E aí cada lição ele vai no seminário, né, para falar uma coisa. Depois, na transformação desse seminário em texto, que o Millet vai fazer essa organização. O Millet vai botar título, o Millet vai dividir os blocos de lições em temas, né? Millet vai colocar esses tópicozinhos aqui que aparecem no início das lições. Então, tudo isso quem vai fazer é Millet. Eu vou fazer um estudo intercalado com a versão do. Aqui que o galo endoidou aqui, tá até me atrapalhando. O galo da vizinhança cantando aqui. Eu vou fazer um estudo paralelo com a versão da Staffela e da École Lacanienne, né, os estenógrafos. Para fazer uma certa comparação também, encontrar algumas questões aí que podem, né, diferenciar entre o seminário e outro. Aí, talvez nessa proposta de aula, de curso, o resultado disso apareça, né, publicamente para vocês. Em algumas lições a gente vai encontrar algumas marcações já de outro momento que eu li esse texto aqui por esse aplicativo de leitura. Então eu posso manter, eu posso apagar também. Mas vamos à nossa leitura propriamente dita. Primeiro, né, primeira lição do nosso programa. A atração da falta, de Aristóteles a Freud, o real e os três ideais. Anunciei este ano como título do meu seminário a ética da psicanálise. Não acho que seja um assunto cuja escolha em si possa surpreender, embora ele deixe aberta para alguns a questão de saber o que eu poderia vir a colocar em seguida.
Certamente não foi sem um momento de hesitação ou mesmo de temor que me decidi a abordá-lo. Decidi-me a fazê-lo, pois, na verdade, esse assunto se encontra na mesma linha de nosso seminário do ano passado, se é que podemos considerar esse trabalho plenamente acabado. Não obstante, cabe-nos avançar. O que se reúne sobre esse termo de ética da psicanálise permite permite-nos a mais do que qualquer outro domínio, colocar à prova as categorias através das quais, naquilo que eles ensinam, acredito dar-lhes o instrumento mais apropriado para salientar o que a obra de Freud e a experiência da psicanálise que dela decorre trazem-nos de novo. De novo sobre o quê? Sobre alguma coisa que é ao mesmo tempo muito geral e muito particular. Muito geral na medida em que a experiência da psicanálise é altamente significativa de um certo momento do homem que é aquele em que vivemos, sem poder sempre, e até pelo contrário, discernir o que significa a obra coletiva na qual estamos mergulhados. E, por outro lado, muito particular, como é nosso trabalho de todos os dias, ou seja, a maneira pela qual temos de responder na experiência ao que lhes ensinei a articular como uma demanda. Demanda do doente, a qual nossa resposta confere uma significação exata, uma resposta da qual devemos conservar a mais severa disciplina para não deixar adulterar o sentido. O mouse deu uma aloprada aqui agora. Em suma, profundamente inconsciente dessa demanda. Veja que interessante, uma resposta da qual devemos conservar a mais severa disciplina para não deixar adulterar o sentido. Em suma, profundamente inconsciente dessa demanda. Falando de ética da psicanálise, escolhi uma palavra que não me parece por acaso, moral. Poderia ainda ter dito, se digo ética, verão por quê. Não é pelo prazer de utilizar um termo mais raro. É, nesse tópico de introdução, ele está explicando, né, qual o título do seminário, por que ele escolheu esse tema, né, para trabalhar durante esse ano, que é importante aqui para identificar o que é a obra de Freud, a experiência da psicanálise que dela decorre, trazem-nos de novo. Ele coloca essa descoberta de Freud, né, a experiência, né, e a obra de Freud nesse lugar de um contexto específico, né, isso apareceu em um determinado local, dada aquela circunstância, tem algo de geral e tem algo de particular, então essa experiência é geral porque ela é altamente significativa de um certo momento do homem, que é aquele em que vivemos, né, sem poder discernir o que significa a obra, se a obra é uma obra de Freud ou se é uma obra da humanidade, porque surgiu nesse momento em específico como efeito, né, como enfim, efeito dessa estrutura social. E a particular, que é do nosso trabalho, que é responder da experiência de uma demanda, uma resposta da qual devemos conservar a mais severa disciplina para não deixar adulterar o sentido. E aqui ele vai, no seminário 17, ele vai fazer uma articulação interessante em torno disso, que é colocar que só existe a psicanálise porque existiu a histérica. Né? Então, a histérica é quem é, produz uma demanda à humanidade, né, à sociedade, que precisa ser respondida e que é respondida pela psicanálise, né, pela criação de um discurso do psicanalista. Essa é uma articulação bem interessante do seminário 17. Comecemos notando isto que torna, em suma, esse assunto eminentemente acessível e até mesmo tentador. Não há ninguém na psicanálise, creio eu, que não tenha sido tentado a tratar o assunto de uma ética, e não fui eu quem criou o termo.
É igualmente impossível desconhecer que estamos mergulhados nos problemas morais propriamente ditos. Nossa experiência conduziu-nos a aprofundar mais do que jamais fora feito antes de nós, o universo da falta. E o termo que emprega com um adjetivo a mais, nosso colega Reisnard, o universo mórbido. Estou entendendo esse mouse. O universo mórbido, diz ele, da falta. É efetivamente, sem dúvida. Vou dar um negocinho aqui. Acho que é isso. Eu estou encostando aqui nesse. Vou botar. E, efetivamente, é sem dúvida sobre este aspecto mórbido que abordamos no mais alto grau. Na verdade, é impossível dissociar este aspecto do universo da falta como tal. E o elo da falta com a morbidez não deixou de marcar com seu selo toda a reflexão moral em nossa época. É até mesmo algumas vezes singular. Ocorreu-me aqui indicar-lhes isso à margem da minha exposição. Ver aqueles que, nos meios religiosos, tratam de reflexão moral, serem acometidos de não sei que vertigem diante de nossa experiência. É espantoso vê-los, às vezes, como que cedendo à tentação de um otimismo que parece excessivo e até mesmo cômico, e pensando que uma redução da morbidez poderia conduzir a uma espécie de valorização da falta. Com efeito, aquilo que lidamos é nada menos do que a atração da falta. Essa falta, o que é? Seguramente não é a mesma que aquela que o doente comete com o fim de ser punido ou de se punir. Quando falamos da necessidade de punição, trata-se justamente de uma falta que designamos que se encontra no caminho dessa necessidade e que é procurada para obter essa punição. Porém, por meio disso, somos transpostos um pouco mais adiante em direção a não sei que falta mais obscura que clama essa punição. Será a falta que a obra freudiana designa em seu início o assassinato do pai? Esse grande mito colocado por Freud na origem do desenvolvimento da cultura, em que lugar, né, Lacan coloca essa construção freudiana? Ou será a falta mais obscura e ainda mais original, cujo termo ele chega a colocar no final de sua obra como o instinto de morte? Dado que o homem está ancorado no que tem de mais profundo em si mesmo, em sua temível dialética. É entre esses dois termos que se estende em Freud uma reflexão, um progresso do qual teremos de medir as incidências exatas. Mas, na verdade, isso não constitui nem no âmbito prático, nem no âmbito teórico, a totalidade do que nos faz salientar a importância da dimensão ética em nossa experiência e no ensinamento de Freud. Com efeito, como se fez notar com justa razão, nem tudo na ética está unicamente vinculado ao sentimento de obrigação. A experiência moral, como tal, ou seja, a referência à sanção, coloca o homem numa certa relação com sua própria ação, que não é simplesmente a de uma lei articulada, mas sim de uma direção, de uma tendência e, em suma, de um bem que ele clama, engendrando um ideal da conduta. Tudo isso constitui, propriamente falando, a dimensão ética e situa-se para além do mandamento. Isto é, para além do que pode apresentar-se com um sentimento de obrigação. É assim que creio necessário situar a dimensão de nossa experiência em relação à reflexão moralista. Faço aqui alusão a Friedrich Hall, ou Hu, não sei como pronuncia, e deveremos levar em conta como um dos pontos de referência deste exercício. Mas certamente não somos daqueles que irão de bom grado colocar em segundo plano o sentimento de obrigação. Se efetivamente há alguma coisa que a análise apontou, é justamente
Para além do sentimento de obrigação, propriamente dito, a importância, a onipresença, diríamos, do sentimento de culpa. Esse facies, para o chamarmos por seu nome desagradável, da experiência moral, certas tendências internas da reflexão ética tendem a eludi-lo. Se certamente não fazemos parte daqueles que tentam amortecê-lo, embotá-lo, atenuá-lo, é porque estamos insistentemente referenciados, referidos por nossa experiência cotidiana. Entretanto, o fato é que a análise é a experiência que voltou a favorecer, no mais alto grau, a função fecunda do desejo como tal. A ponto de se poder dizer que, em suma, na articulação teórica de Freud, a gênese da dimensão moral não se enraiza em outro lugar senão no próprio desejo. É da energia do desejo que se depreende a instância do que se apresentará no término de sua elaboração como censura. Alguma coisa encontra-se fechada num círculo que nos foi imposto, deduzido daquilo que é a característica de nossa experiência. Uma certa filosofia que precedeu imediatamente aquela que é a parente mais próxima do resultado freudiano, aquela que nos foi transmitida no século XIX, uma certa filosofia teve por meta, no século XVIII, o que se poderia chamar de ultrapassamento naturalista do desejo. Pode-se caracterizar essa reflexão, toda essa prática, como aquela do homem do prazer. Ora, o ultrapassamento naturalista do desejo fracassou. Quanto mais a teoria, a obra da crítica social, o crivo de uma experiência tendendo a reduzir a obrigação a funções precisas na ordem social, deram-nos a esperança de relativizar o caráter imperativo, contrariador e, em suma, conflituoso da experiência moral, mais vimos aumentar nos fatos as incidências propriamente patológicas dessa experiência. Não estamos diante de um homem menos carregado de leis e de deveres do que antes da grande experiência crítica do pensamento dito libertino. Ele está falando de Thomas Hobbes aqui, fiquei na dúvida agora. O homem, lobo do homem ou de Kant? Eu acho que é de Kant. Se somos levados a abordar, nem que seja por retrospecção, a experiência desse homem do prazer, veremos logo, e por meio de um exame do que a análise forneceu ao conhecimento e à situação da experiência perversa, que, na verdade, tudo nessa teoria moral devia destiná-la a esse fracasso. Com efeito, se bem que a experiência do homem do prazer apresentou-se com um ideal de ultrapassamento naturalista, basta ler os autores mais importantes, quero dizer, aqueles que, para se expressarem sobre isso, tomaram os caminhos mais acentuados no sentido da libertinagem e até mesmo do erotismo, para se perceber que ele comporta uma denotação de desafio, uma espécie de ordalha proposta ao termo que permanece certamente reduzido, mas sem dúvida fixo dessa articulação e que não é outro senão o termo de divino. Deus, como autor da natureza, é intimado a dar conta das mais extremas anomalias. Exigência esta que nos é proposta pelo Marquês de Sade, Mirabeau e Diderot, ou igualmente tal outro. Esse desafio, essa intimidação, essa ordalha, não devia permitir outra saída senão aquela que se encontrou efetivamente realizada na história. Aquele que se submete à ordalha reencontra no final suas premissas, ou seja, o grande outro, diante do qual essa ordalha se apresenta, o juiz, no fim das contas, da dita cuja. Deixa eu dar uma olhada aqui só o que é ordalha. Ordalha, ordalho, não me disse nada. Deixa eu pesquisar com o Google. Juízo de Deus.
é um tipo de prova judiciária antiga usada para determinar a culpa ou a inocência do acusado por meio de participação de elementos da natureza, cujo resultado é interpretado como um juízo divino. É tipo, quem assistiu Game of Thrones, né? É tipo o julgamento é por desafio? Acho que é por desafio, né? Que tinha que o para quem assistiu Game of Thrones, né? Quando alguém ia ser julgado a fogo e tal, não sei o que, aí declarava um desafio que botava um cavaleiro para lutar e, em tese, né, os deuses defenderia ou protegeria o cavaleiro do inocente e não o do acusado. Então, é quase com penso, né, que seria quase como essa estrutura aí, né, que parece ter mais decisões naturais em torno disso. Mas continuando a leitura. É justamente isso o que confere o tom próprio dessa literatura, que nos apresenta a dimensão da erótica de uma maneira talvez jamais reencontrada, inigualável. Seguramente deveremos, no decurso de nossa investigação, propor ao nosso próprio julgamento o que a análise conserva de afinidade, de parentesco, de raiz em uma tal experiência. Estamos tocando aqui numa direção que foi pouco explorada na análise. Parece que, a partir da sondagem, do flash que a experiência freudiana lançou sobre as origens paradoxais do desejo, sobre o caráter de perversão polimorfa de suas formas infantis, uma propensão geral levou os psicanalistas a reduzir essas origens paradoxais, para mostrar sua convergência em direção a um fim de harmonia. Esse momento caracteriza, no total, o progresso da reflexão analítica a ponto de a questão merecer ser colocada, de saber se esse progresso teórico não conduzia, no fim das contas, ao que poderíamos chamar de um moralismo mais compreensível do que nenhum outro existente até hoje. A psicanálise pareceria só ter como objetivo apaziguar a culpa. Apesar de conhecermos, por nossa experiência prática, as dificuldades e os obstáculos e até mesmo as razões que uma tal empresa acarreta, tratar-se-ia de uma domação do gozo perverso, que proviria de uma demonstração de sua universalidade, por um lado, e por outro lado, de sua função. Certamente o termo de parcial, indicado para designar a pulsão perversa, adquire no caso, todo o seu peso. No ano passado, já fizemos girar em torno da expressão pulsão parcial toda uma face de nossa reflexão sobre o aprofundamento que a análise confere à função do desejo. E sobre a finalidade profunda dessa diversidade tão notável, no entanto, que dá o valor à lista que a análise nos permite estabelecer das tendências humanas. Talvez a questão não seja percebida em seu verdadeiro relevo, a não ser comparando o ponto em que nossa visão do termo de desejo nos colocou com o que, por exemplo, se articula na obra de Aristóteles, quando fala de ética. Dar-lhe-emos um lugar importante em nossa reflexão, e especialmente a obra que confere a forma mais elaborada dessa ética, Ética Nicômaco. Há em sua obra dois pontos que nos mostram um registro inteiro do desejo por ele colocado, literalmente, fora do campo da moral. Com efeito, para Aristóteles, tratando-se de um certo tipo de desejos, não há problema ético. Ora, esses tais desejos não são nada menos do que os termos promovidos ao primeiro plano de nossa experiência. Em um campo muito grande do que para nós constitui o corpo de desejos sexuais, é pura e simplesmente classificado por Aristóteles dentro da dimensão das anomalias monstruosas. Bestialidade é o termo que ele utiliza a respeito deles. O que ocorre nesse nível não resulta de uma avaliação moral. Os problemas éticos que Aristóteles coloca, e cujo ápice e essência indicar-lhes-ei mais adiante, situam-se inteiramente em um outro lugar. Eis um ponto que possui todo o seu valor. Se considerarmos, por outro lado, que o conjunto da moral de Aristóteles não perdeu absolutamente sua atualidade na moral teórica, encontra-se exatamente dimensionado nesse local o que comporta de subversão de uma experiência,
a nossa, que não pode deixar de tornar surpreendente, primitiva, paradoxal e, na verdade, incompreensível essa formulação. Mas isso é apenas uma pontuação de passagem. O que desejo articular para vocês hoje de manhã é o nosso programa. É, aqui, se tem um adendo assim que eu posso fazer a essa articulação, é, não é um texto a princípio muito simples, né, o Seminário 7, mas ele também não é difícil. Ele não é simples porque ele requer uma certa compreensão de alguma coisa que, em geral, nós passamos muito displicentemente na nossa formação regular, ou seja, quando estivemos ali na escola, né, no colégio, ensino fundamental, ensino médio, quando tivemos o contato com a filosofia, em geral, né, a grande maioria dos adolescentes brasileiros, né, passam por essas disciplinas com muito desleixo, assim, né, considerando desimportante, não se dedica, não estuda, a gente aprende tudo muito superficialmente, então requer um certo conhecimento aí sobre ética e moral, que em geral a gente tem preguiça de estudar. Então a gente sabe assim, né, supõe saber o que é ética e o que é moral por osmose, assim, pela questão da convivência, pela questão disso aparecer muito, isso é imoral, isso é antiético. Então, a gente tende a ter um contato com ética e moral a partir, dessa perspectiva. Contudo, se a gente for fazer um estudo um pouco mais profundo da ética e da moral, a gente vai ver que a ética e a moral são regras construídas, né? Assim, não é uma coisa dada propriamente dito, como se os seres humanos, por natureza, eles tivessem que ser é, éticos e morais ou antiéticos e imorais. Essas regras elas são estabelecidas e são acopladas por determinadas instituições. Então, a moral, por exemplo, ela vai ser muito vinculada à situação divina. Então, aquilo que é moral é aquilo que está vinculado ao desejo de Deus, é aquilo que Deus espera de nós, né? Então, uma pessoa que tem moral pela moral e os bons costumes da tradicional família brasileira, por exemplo, é uma expressão que a gente ouve no Brasil, mas isso diz respeito a um movimento tradicionalista, em certa medida, né, ou reacionário, de retorno, né, a uma moral estabelecida que coloca os seus pares, né, ou as pessoas que participam dessa sociedade em determinado lugar, e em determinado lugar de obediência, de subserviência, né? São situações bastante específicas. A ética, tal qual, né? Mas a ética ela estabelece uma relação um pouco mais institucionalizada no sentido de um código de ética, né? Uma ética estruturada por uma instituição, por leis, pelo Estado, pelo governo, né? Por aquele que governa, seja uma república ou uma monarquia, enfim, né? Estabelece as regras éticas ali de comportamento. Só que isso, essa ética e a moral, estou tentando articular da maneira mais genérica possível, né? Algo que seria necessário um pouco mais de aprofundamento. Essa ética e a moral, ela muitas vezes retorna ao princípio da filosofia, né? A filosofia antiga, a filosofia da Grécia antiga, porque ela primeiro passa pelo texto de Platão, e Platão vai trazer as suas apresentações, os seus diálogos, né? Não apresentações, mas os seus diálogos, principalmente os diálogos concentrados na figura do personagem Sócrates, né? Sócrates, não necessariamente Sócrates histórico, mas o Sócrates que aparece nos diálogos de Platão. E Sócrates como alguém que coloca sempre em questão as virtudes. Então, aquele que tem comportamentos morais e éticos é um indivíduo virtuoso.
E aí o Sócrates sempre questiona, né, se é uma virtude ou não, se determinado assunto é uma virtude ou não. Mas isso não necessariamente é organizado enquanto lei, regra. Isso é colocado como reflexão, tal qual a maiêutica, né, socrática, de questionar, de pôr sempre em dúvida, de nunca ter resposta e sempre fazer perguntas. Então, a virtude, ela estabelece esse lugar, coloca a questão, isso é virtuoso ou não? Será que um homem, se fizer isso, um homem, quando ele fala um homem, está falando né, no ser humano, né? Ele é virtuoso ou não é virtuoso? Então, vai se questionando sobre isso. Aristóteles, ele vai fazer uma organização científica muito diferente de Platão, que ele vai estabelecer essas determinadas regras, né, que em tese eram para ser observadas, né, e obedecidas. Então ele vai estabelecer um, um conjunto, né, de formulações que devem ser obedecidas. Esses autores, Platão e Aristóteles principalmente, eles vão desaparecer da história em um determinado momento. Então, assim, aquela sociedade à qual eles pertenciam, ela desaparece e vai existir uma outra sociedade nesse lugar, que é uma sociedade estabelecida a partir do, do hábito cultural, né, dos costumes romanos, que propriamente ocidental, né? A Grécia, em certa medida, era oriental, né? Ou médio oriental, né? Pertencia ao Oriente Médio. Não à toa, essas ideias só vão retornar ao Ocidente a partir do contato com os persas, né, e depois com os árabes. Então, vai se encontrar com os árabes a manutenção das ideias de Aristóteles e de Platão. E elas vão retornar ao pensamento a partir dos pensadores que também são católicos. E aí, Santo Agostinho, né, Santo Tomás, eles vão fazer certas articulações desses pensamentos filosóficos em torno da ética e da moral. E principalmente a ética proposta, né, por Aristóteles, ela vai se tornar um balizador da moral estabelecida por Santo Agostinho. Então ele vai fazer uma certa organização. Eu acho que eu não estou trocando nome, porque de vez em quando eu troco esses nomes aí, que Santo Agostinho é com Aristóteles e São Tomás de Aquino é o pensamento platônico. Às vezes eu troco isso, né? Eu posso estar confundindo aí, acontece. Eu não estou com nenhum material aqui específico anotado, estou só articulando pensamento aqui. Para colocar esse lugar daquilo que se constrói, né? Moralmente, eticamente, enquanto organizado pela sociedade, que a sociedade da época medieval, né, da época moderna, do Renascimento, do Romantismo, vai, vai trazer essas formulações para uma sociedade que, em determinado momento, vai proporcionar uma subversão. Né, e essa subversão, né, que é colocada a partir da descoberta freudiana. Aí, tanto que o Lacan chega aqui e fala, né, o conjunto de moral de Aristóteles não perdeu absolutamente sua atualidade na moral teórica. Então, aquilo que o conjunto da moral aristotélica ainda está presente, né, na moral teórica que tem na sociedade. Mas ele vai colocar como a subversão da experiência, né, o que comporta de subversão da experiência nossa, a psicanálise, não pode deixar de tornar surpreendente, primitiva, paradoxal e, na verdade, incompreensível essa formulação. Né? Vai ser mais ou menos por aí que vai caminhar o, o texto desse seminário de Lacan, em torno de estabelecer essa subversão dessa ética, né, filosófica, podemos dizer assim. Continuando aquela leitura. Encontramos-nos diante da questão de saber o que a análise permite formular em relação à origem da moral. Sua contribuição reduz-se ela à elaboração de uma mitologia
mais credível, mais leiga do que aquela que se coloca como revelada, a mitologia, essa reconstruída de Totem e Tabu, que parte da experiência do assassinato do pai, o pai da ordem, né? Daquilo que a engendra e aquilo que a ela se encadeia. Desse ponto de vista, é a transformação da energia do desejo que permite conceber a gênese de sua repressão, de tal maneira que a falta, nesse caso, não é apenas algo que se propõe a nós em seu caráter formal. Devemos louvarmos-nos com ela, fex culpa, já que se encontra no princípio de uma complexidade superior, a qual a dimensão da civilização deve sua elaboração. Em suma, será que tudo se limita à gênese do supereu, cujo esboço se elabora, se aperfeiçoa, se aprofunda, se torna mais complexo à medida que a obra de Freud vai avançando? Veremos que essa gênese do supereu não é apenas uma psicogênese e uma sociogênese. Na verdade, é impossível articulá-la mantendo-se simplesmente no registro das necessidades coletivas. Alguma coisa impõe aí, cuja instância distingue-se da pura e simples necessidade social. É, propriamente falando, o que tento aqui permitir-lhes individualizar sua dimensão sobre o registro da relação com o significante e a lei do discurso. É aquilo cujo termo devemos conservar em sua autonomia se quisermos poder situar de maneira rigorosa e até mesmo simplesmente correta nossa experiência. Aqui, a distinção entre cultura e sociedade comporta certamente algo que pode passar por novo, até mesmo por divergente, em relação ao que se apresenta num certo tipo de ensino da experiência analítica. Essa distinção, cuja instância estou longe de ser o único a privilegiar, a indicar seu relevo necessário, espero fazer-lhe sentir de perto sua referência e sua dimensão no próprio Freud. E para chamar imediatamente a atenção de vocês sobre a obra em que abordaremos o problema, designar-lhes-ei esse mal-estar na civilização. Obra de 1929, escrita por Freud, após a elaboração de sua segunda tópica, ou seja, após ter levado para o primeiro plano a noção, contudo tão problemática, do instinto de morte. Verão aí expresso em fórmulas impressionantes que, em suma, o que ocorre no progresso da civilização, esse mal-estar que se trata de avaliar, situa-se em relação ao homem, o homem em questão dessa circunstância, numa virada da história, onde o próprio Freud e sua reflexão se alojam muito acima dele. Voltaremos ao alcance dessa fórmula e far-lhes-ei avaliar sua incidência no texto. Mas acredito que ela seja significativa o bastante para indicá-la desde agora a vocês, suficientemente já esclarecida pelo ensino, onde lhes mostra a originalidade da conversão freudiana na relação do homem ao logos. Esse mal-estar na civilização, do qual rogo-lhes tomarem conhecimento ou fazerem uma releitura, não é, na obra de Freud, algo como algumas anotações. Não é da ordem do que se permite a um clínico ou a um cientista, não sem certa indulgência, sobre o modo de uma excursão no âmbito da reflexão filosófica, sem dar-lhe, talvez, todo o valor técnico que se reconheceria a uma tal reflexão quando vinda de alguém que se qualificaria ele mesmo da classe de filosofia. Esse ponto de vista, por demais propalado entre os psicanalistas, deve ser totalmente afastado. O mal-estar na civilização é uma obra essencial, primeira na compreensão do pensamento freudiano e somação de sua experiência. Devemos dar-lhe toda a sua importância. Ela esclarece, acentua, dissipa as ambiguidades de pontos totalmente distintos da experiência analítica e do que deve ser nossa posição em relação ao homem. Uma vez que é com o homem, com uma demanda humana de sempre, que temos em nossa experiência cotidianamente relação. Como lhes disse, a experiência moral não se limita ao aspecto de resignar-se a perder o que não tem jeito, ao modo pelo qual se apresenta em cada experiência individual. Ela não está unicamente ligada a esse lento reconhecimento da
função que foi definida, autonomizada por Freud sobre o termo de super-eu. E a exploração de seus paradoxos, que chamei essa figura obscena e feroz, sobre a qual a instância moral se apresenta quando vamos procurá-la em suas raízes. A experiência moral em questão na análise é também aquela que se resume no imperativo que propõe o que se poderia chamar, no caso, de ascese freudiana. Deixa eu ver isso aqui de novo. A experiência moral em questão na análise é também aquela que se resume no imperativo original, que propõe o que se poderia chamar, no caso, de ascese freudiana. Tá? Esse o esvoir soit verdun, a que Freud chegou na segunda parte de sua Vorlesungen. Vamos botar a nossa secretária alemã aqui para pronunciar aqui. Não está indo. Wo es war, soll ich werden. Wo es war, soll er werden. Wo es war, soll ich werden. Não. Wo es war, soll er werden. É rapidinho esse último ali. Vorlesungen. Vorlesungen. É o Vorlesungen. Vorlesungen é o que mesmo? Palestras. Que Freud chegou na segunda parte de suas palestras sobre a psicanálise. Aqui são as conferências introdutórias. As segundas conferências introdutórias. Provavelmente. Sua raiz nos é dada numa experiência que merece o nome da experiência moral e situa-se no próprio princípio da entrada do paciente na psicanálise. Deixa eu tudo aqui. Esse eu, tem uma nota aqui, né? Com efeito que deve advir lá onde isso estava, e que a análise nos ensina a avaliar, não é outra coisa senão aquilo cuja raiz já temos nesse eu que se interroga sobre o que quer. Ele não é apenas interrogado, mas, quando progride em sua experiência, coloca para si mesmo essa questão. E a coloca para si precisamente no lugar dos imperativos frequentemente estranhos, paradoxais, cruéis que lhes são propostos por sua experiência mórbida. Vai ele submeter-se ou não a esse dever que sente em si mesmo como estranho, mais além no segundo grau? Deve ele submeter-se ou não ao imperativo do superior, paradoxal e mórbido, semi-inconsciente e que, além do mais, revela-se cada vez mais em sua instância, na medida em que a descoberta analítica, progride e que o paciente vê que se enveredou em sua via? Seu verdadeiro dever, se assim posso expressar-me, não é ir contra esse imperativo. Isso é algo que faz parte dos dados de nossa experiência, e igualmente dos dados pré-analíticos. Basta ver como a experiência do obsessivo estrutura-se no início para saber que o enigma em torno do termo do dever como tal já está sempre formulado, antes mesmo de ele chegar ao pedido de socorro, que é o que ele vai buscar na análise. Deixa eu ler isso aqui de novo. A experiência do obsessivo estrutura-se no início para saber que o enigma em torno do termo do dever, como tal, já está sempre formulado, antes mesmo de ele chegar ao pedido de socorro, que é o que ele vai buscar na análise. Na verdade, o que fornecemos aqui como resposta a um tal problema não deixa de ter seu alcance universal pelo fato de ser ilustrado manifestamente pelo conflito obsessivo. E é por isso que existem éticas, que existe uma reflexão ética. O dever, sobre o qual lançamos as mais diversas luzes, genéticas originárias, o dever não é simplesmente o pensamento do filósofo que se ocupa em justificá-lo.
A justificação daquilo que se apresenta com um sentimento imediato de obrigação, a justificação do dever como tal, não simplesmente em tal ou tal mandamento, mas em sua forma imposta, encontra-se no centro de uma interrogação, ela mesma universal. Somos simplesmente, nós analistas, nessa circunstância, esse algo que acolhe aqui o suplicante, que lhe dá um lugar de asilo. Somos nós simplesmente, e já é muito, esse algo que deve responder a uma demanda, a demanda de não sofrer, pelo menos sem compreender, na esperança de que, compreendendo, libertará o sujeito não apenas de sua ignorância, mas do próprio sofrimento. Não é evidente que, bem naturalmente, os ideais analíticos encontrem aqui seu lugar? É o que não falam. Eles florescem em abundância. Medir, discernir, situar, organizar os valores, como te diz no certo registro de reflexão moral, que propomos a nossos pacientes e em torno do que organizamos a estimativa de seu progresso e a transformação por sua via em um caminho. Isto será uma parte do nosso trabalho. Por hora, desses ideais, nomearei 3 para vocês. O primeiro é o ideal do amor humano. Preciso eu acentuar o papel que fazemos desempenhar uma certa ideia de amor concluído? Eis um termo que vocês já devem ter aprendido a reconhecer, pois, na verdade, não há autor analista que não o mencione. E vocês sabem que frequentemente tomei como alvo o caráter aproximativo, vago e imaculado de não sei que moralismo otimista, do qual estão marcadas as articulações originais da forma dita da genitalização do desejo. É o ideal do amor genital. Amor que é suposto modelar sozinho uma relação de objeto satisfatório. Amor médico, diria eu, se quisesse acentuar num sentido cômico a denotação dessa ideologia. Higiene do amor, diria eu, para situar aqui aquilo a que parece limitar-se à ambição analítica. Essa é uma questão sobre a qual não nos entenderemos infinitamente, pois apresento-a sem cessar para a meditação de vocês desde que esse seminário existe. Porém, para lhe conferir um relevo mais consistente, far-lhes-ei notar que a reflexão analítica parece furtar-se ao caráter de convergência de nossa experiência. E certo que esse caráter não é negável, mas o analista parece encontrar aí um limite para além do qual não lhe é muito fácil avançar. Dizer que os problemas da experiência moral que concernem a união monogâmica estão inteiramente resolvidos seria uma formulação imprudente, excessiva e inadequada. Porque a análise que forneceu uma mudança de perspectiva tão importante sobre o amor, colocando-o no centro da experiência ética, que forneceu uma denotação original certamente distinta do modo pelo qual o amor até então fora situado pelos moralistas e pelos filósofos, na economia da relação interhumana, por que a análise não foi mais longe no sentido da investigação daquilo que deveríamos chamar, propriamente falando, de uma erótica? Isto é, coisa que merece reflexão. A esse respeito, o que sei ter sido colocado na ordem do dia do nosso próximo congresso, a sexualidade feminina, é um dos sinais dos mais patentes na evolução da análise da carência que designa no sentido de uma tal elaboração. Quase não é preciso relembrar o que Jones escolheu de uma boca que com certeza não é em nada especialmente qualificada a nosso ver, mas que se propõe ter, no mínimo, transmitido em seu texto exato, com toda reserva, o que ela recolheu da boca de Freud. Jones, né, nos diz ter recebido dessa pessoa a confidência de que, um dia, Freud lhe diz algo como isto: depois de uns 30 anos de experiência e reflexão, continua havendo um ponto sobre o qual fico sem poder dar resposta. E que é vazio das UI, né, o que é a mulher, muito precisamente o que ela deseja. O termo will, nessa expressão, podendo ter esse sentido na língua alemã.
Será que nesse ponto nós estamos mais adiantados? Deixa eu só olhar as palavras. Não será vão mostrar-lhes, no momento propício, que tipo de evitamento respondeu no progresso da pesquisa analítica a uma questão sobre a qual não se pode dizer, no entanto, que a análise tenha sido sua iniciadora. Digamos que a análise, especialmente o pensamento de Freud, está ligada a uma época que havia articulado essa questão como uma insistência tão toda especial. O contexto ibseniano, deixa eu ver isso, não. O que quer dizer ibseniano? A professora que não me disse nada. Ibseniano, relativo a Henrik Ibsen, dramaturgo norueguês. Eu, aquele que é estudioso, especialista ou admirador da obra desse dramaturgo. Não me disse muita coisa, não. O contexto ibseniano do fim do século XIX, onde o pensamento de Freud amadureceu, não poderia aqui ser negligenciado. E, em suma, é muito estranho que a experiência analítica tenha, sobretudo, abafado, amortecido ou eludido as zonas de problema da sexualidade vistas dentro da perspectiva da demanda feminina. Segundo ideal, que também é totalmente espantoso na experiência analítica, vou chamá-lo de ideal da autenticidade. Não preciso, acho eu, insistir muito nisso. A vocês não escapa que, se a análise é uma técnica do desmascaramento, ela supõe essa perspectiva, mas na verdade isso vai mais longe. Não é apenas como caminho, andar, escala de progresso que a autenticidade se propõe a nós. Deveras também é uma certa norma, deveras também é uma certa norma do produto concluído, algo de desejável, logo um valor. É um ideal, mas sobre o qual somos levados a estabelecer normas clínicas muito finas. Mostrar-lhes-ei a ilustração disso nas muito sutis observações de Helen Dusky, que se referem a um certo tipo de caráter e de personalidade do qual não se pode dizer que seja mal adaptado, nem que não cumpra todas as normas exigíveis da relação social, cuja atitude, cujo comportamento em sua totalidade é percebido no reconhecimento de quem? Do outro, de outrem. Como marcado dessa característica, que ela chama em inglês de as if, e que em alemão é a als ob. Sentimos isso de perto, e em português é o quê? Sentimos isso de perto no fato de que um certo registro que não é definido nem simples e que não pode ser situado de outra maneira senão dentro das perspectivas morais está presente, dirigente, exigível em toda a nossa experiência e que convém avaliar até que ponto somos adequados a ele. Esse algo harmonioso, essa presença plena, cujo déficit podemos, como clínicos, tão finamente avaliar, não estará a meio caminho daquilo que, para ser obtido, exige que nossa técnica pare, essa que chamei de técnica do desmascaramento. Não seria interessante perguntar-se o que significa a nossa ausência no terreno do que poderíamos chamar de uma ciência das virtudes, um sentido do senso comum? Pois, na verdade, não se pode dizer que não intervenhamos nunca no campo da virtude, de virtude alguma. Desobstruímos vias e caminhos e lá esperamos que aquilo que se chama virtude virá a florescer. Da mesma maneira, há um certo tempo, forjamos um terceiro ideal sobre o qual não estou certo de que pertença à dimensão original da experiência analítica. O ideal de não dependência, ou mais exatamente de uma espécie de profilaxia da dependência.
Não existe aí também um limite, uma fronteira muito sutil que separa aquilo que designamos ao sujeito adulto como desejável nesse registro e os modos sob os quais permitimos-nos intervir para que ele o obtenha? Basta lembrar as reservas, na verdade, fundamentais, constitutivas, da posição freudiana concernindo a tudo o que é educação. Certamente somos levados, e mais especialmente os psicanalistas de criança, a invadir esse domínio, a operar na dimensão do que chamei, em outro lugar, no sentido etimológico, de uma ortopedia. Contudo, é espantoso que todo, tanto pelos meios que empregamos, quanto pelos móveis teóricos que colocamos em primeiro plano, a ética da análise, pois existe uma, comporte o apagamento, o obscurecimento, o recuo, até mesmo a ausência de uma dimensão, cujo termo basta ser dito para se perceber o que nos separa de toda a dimensão ética anterior a nós, é o hábito, o bom e o mau hábito. Isso é algo que nos referimos tanto menos na medida em que a articulação da análise inscreve-se em termos totalmente diferentes, os traumas e sua persistência. Certamente aprendemos a atomizar esse trauma, essa impressão, essa marca, mas a essência mesmo do inconsciente inscreve-se num outro registro, diferente daquele que o próprio Aristóteles, na Ética, ressalta como um jogo de palavras, um ethos. Há nuances extremamente sutis que podemos ajustar no termo do caráter. A ética em Aristóteles é uma ética do caráter. Formação do caráter, dinâmica dos hábitos, ainda mais ação em vista dos hábitos do adestramento da educação. É preciso que vocês percorram essa obra tão exemplar, nem que seja para medir a diferença dos modos de pensamento que são os nossos com aqueles de uma das formas mais eminentes da reflexão ética. Para indicar aquilo a que as premissas de hoje nos levam, eu lhes direi isso. Por mais abundantes que sejam as matérias cujas perspectivas tento mostrar-lhes hoje de manhã, é de uma posição radical que tentarei da próxima vez partir, para discernir a originalidade da posição freudiana em matéria de ética. É indispensável salientar o deslizamento, uma mudança de atitude na questão moral como tal. Em Aristóteles, o problema é o de um bem supremo. Teremos de avaliar por que ele se atém a acentuar o problema do prazer de sua função na economia mental da ética desde sempre. Isso é algo que podemos ainda menos eludir por tratar-se do ponto de referência da teoria freudiana que concerne aos dois sistemas, π menos π, seria isso? As duas instâncias psíquicas que ele chamou de processos primários e secundários. Essa letra aqui eu não conheço, não. Será que era para ser a letra, o Pi maiúsculo? Não é menos Pi, não. Pi minúsculo e Pi maiúsculo. Será que se trata da mesma função do prazer numa e noutra elaboração? É quase impossível discernir essa diferença, se não nos darmos conta do que ocorreu nesse intervalo. Não poderemos evitar, num dado momento, embora não seja essa a minha função e o lugar que eu ocupo aqui não pareça absolutamente forçar-me a isso, uma certa investigação do progresso histórico. É aqui que lidamos com os termos diretivos, com os termos da referência dos quais me sirvo, ou seja, o simbólico, o imaginário e o real. Por mais de uma vez, na época em que eu falava do simbólico e do imaginário e de sua interação recíproca, alguns dentre vocês se perguntaram o que era, no fim das contas, o real. Pois bem, coisa curiosa para um pensamento sumário que pensaria que toda a exploração da ética deve incidir sobre o domínio do ideal, se não do
e real. Iremos, pelo contrário, ao inverso, no sentido de um aprofundamento da noção do real. A questão ética, uma vez que a posição de Freud nos faz progredir nesse domínio, articula-se por meio de uma orientação do referenciamento do homem em relação ao real. Para conceber isto, é preciso ver o que ocorreu no intervalo entre Aristóteles e Freud. O que ocorreu no início do século XIX foi a conversão ou reversão utilitarista. Podemos especificar esse momento, por certo, totalmente condicionado historicamente, de um declínio radical da função do mestre, a qual evidentemente rege toda a reflexão aristotélica e determina sua duração através dos tempos. É em Hegel que encontramos expressada a extrema desvalorização da posição do mestre, senhor, pois ele faz deste o maior ludibriado, o corno magnífico da evolução histórica, a virtude do progresso passando pelas vias do vencido, ou seja, do escravo, e de seu trabalho. Originalmente, em sua plenitude, o mestre, no tempo em que ele existe na época de Aristóteles, é coisa bem diferente da ficção hegeliana, que é apenas como o avesso, o negativo ou o sinal de seu desaparecimento. Foi pouco antes desse término que, na trilha de uma certa revolução afetando as relações interhumanas, ergue-se o pensamento dito utilitarista, que está longe de ser a pura e simples banalidade que se supõe. Não se trata simplesmente de um pensamento que se coloca a questão sobre o que existe como bens a repartir no mercado e da melhor repartição desses bens. Existe aí toda uma reflexão da qual devo ao senhor Jacobson, aqui presente, ter encontrado o móvel, a pecinha mestra na indicação que me deu daquilo que um livro de Jeremy Bentham, habitualmente negligenciado no resumo classicamente feito de sua obra, permitiria entrever. Esse personagem está longe de merecer o descrédito e até mesmo a ridicularização de uma certa crítica filosófica poderia manifestar quanto a seu papel no decurso da história do progresso ético. Veremos que foi em torno de uma crítica filosófica, linguística propriamente falando, que seu esforço se desenvolveu. É impossível medir em outra parte o relevo dado no decurso dessa revolução ao termo de real, que nele é oposto a um termo que em inglês é o fictitious. Fictitious não quer dizer ilusório nem em si mesmo enganador. Está longe de poder ser traduzido por fictício, como não deixou fazer aquele que foi o móvel de seu sucesso no continente, ou seja, Etienne Dumont, que de alguma forma vulgarizou a sua doutrina. Fictitious quer dizer fictício, mas no sentido em que já articulei perante vocês que toda verdade tem uma estrutura de ficção. Toda verdade tem uma estrutura de ficção. O esforço de Bentham instaura-se na dialética da relação da linguagem com o real para situar o bem, o prazer, no caso que veremos que ele o articula de maneira totalmente diferente de Aristóteles, do lado do real. E é no interior dessa oposição entre a ficção e a realidade que o movimento de báscula da experiência freudiana vem situar-se. Uma vez operada a separação do fictício e do real, as coisas não se situam absolutamente lá onde poderíamos esperá-las. Em Freud, a característica do prazer como dimensão do que encadeia o homem encontra-se totalmente do lado fictício. O fictício efetivamente não é, por essência, o que é enganador.
mas propriamente falando o que chamamos de simbólico. E o inconsciente seja estruturado em função do simbólico. Que aquilo que o princípio do prazer faz o homem buscar seja o retorno de um signo, que o que há de distração naquilo que conduz o homem, sem que ele saiba em seu comportamento, seja aquilo que lhe dá prazer, por ser de alguma forma uma eufonia, que aquilo que o homem busca e reencontra seja seu rastro em detrimento da pista. E é importante disso que é preciso medir no pensamento Freud, e é a importância disso que é preciso medir no pensamento freudiano, para também poder conceber qual é, então, a função da realidade. Certamente Freud não duvida, não mais do que Aristóteles, de que o homem busca seu fim. Peraí. Certamente Freud não duvida, mas não mais do que Aristóteles, de que o homem busca, seja seu fim, seja a felicidade. Coisa curiosa, o termo de felicidade, em quase todas as línguas, apresenta-se em termos de encontro. De quê? Menos em inglês, e mesmo assim é muito próximo. Existe aí alguma divindade favorável. Felicidade é também para nós augurum, um bom presságio e um bom encontro. Glick é Glück. Happiness é, no entanto, happen. É também um encontro, embora não se sinta aqui a necessidade de se acrescentar a partícula precedente, marcando um caráter propriamente falando, feliz da coisa. Não é certo, contudo, que esses termos sejam sinônimos. Não preciso lembrar-lhes a anedota do personagem imigrado da Alemanha para a América, a quem se pergunta, are you happy? Oh yes, I am very happy. I'm really very, very happy. Aber nicht glücklich. Não escapa a Freud que a felicidade é para nós o que deve ser proposto como termo a toda busca. Deixa eu fazer uma tradução disso aqui. Esse Goethe. Você está feliz? Ah, sim, eu estou muito feliz. Estou realmente muito, muito feliz. E por que tu não traduziu o Aber nicht glücklich? Quero que eu tinha me gerado do. Ah, mas não feliz. É mas não feliz. Esse final, né, em alemão, né? Um alemão que está na América respondeu em inglês e está dizendo que está happy, mas não glücklich. Não escapa a Freud que a felicidade é para nós o que deve ser proposto como termo a toda busca, por mais ética que seja. Mas o que decide, e cuja importância não se vê o suficiente com o pretexto de que se deixa de escutar um homem a partir do momento em que ele parece sair de seu âmbito puramente técnico, o que eu gostaria de ler no Mal-Estar da Civilização é que, para essa felicidade, diz-nos Freud, não há absolutamente nada preparado, nem no macrocosmo, nem no microcosmo. Esse é o ponto totalmente novo. O pensamento de Aristóteles, referente ao prazer, tem algo que não é contestável e que se encontra no polo diretivo da realização do homem, uma vez que se há no homem algo divino, é o fato de pertencer à natureza. Deverão avaliar o quanto essa noção da natureza é diferente da nossa, pois comporta a exclusão de todos os desejos bestiais para fora do que é, propriamente falando, a realização do homem. Tivemos, então, no intervalo, um reviramento completo de perspectiva. Para Freud, tudo que vai em direção à realidade exige não sei que temperança, baixa de tom do que é, propriamente falando, a energia do prazer. Isso tem uma importância enorme. Deixa eu ver quanto está acabando. Essa página. Isso tem uma importância enorme, embora possa parecer-lhes, visto serem homens de seu tempo, de uma certa banalidade. Ouvi o seguinte comentário
que Lacan não diz mais do que o rei está nu. Aliás, isso aqui é o nome da revista da Apola, né? O rei está nu. Aliás, tratava-se talvez de mim, mas vamos ater-nos à melhor hipótese, a de que se tratava do que ensino. Evidentemente, ensino de uma maneira talvez um pouco mais humorística do que meu crítico pensa, cujas últimas intenções, no caso, não tenho de medir. Se digo que o rei está nu, não é exatamente como a criança a quem supõe ter feito cair a ilusão universal, mas antes como Alphonse Allais fazendo os transeuntes agruparem-se, alertando-os com uma voz sonora. Que escândalo! Olhem essa mulher! Debaixo do vestido ela está nua. E, na verdade, não digo nem mesmo isso. Se o rei está efetivamente nu, é apenas na medida em que assim se encontra sob um certo número de trajes, fictícios, certamente, mas, no entanto, essenciais à sua nudez. Em relação a esses trajes, sua própria nudez, como mostra uma outra ótima história de Alphonse Allais, poderia muito bem nunca estar suficientemente nua. Afinal, pode-se pelar o rei como a dançarina. Na verdade, a perspectiva desse caráter absolutamente fechado leva-nos à maneira pela qual as ficções do desejo organizam-se. É aí que as fórmulas da fantasia que eles forneciam no ano passado atingem seu alcance e que a noção do desejo como desejo do grande outro adquire todo o seu peso. Terminarei hoje por uma nota de Traum de Tung, extraída da introdução à psicanálise. Um segundo fator a nos guiar, escreve Freud, muito mais importante, totalmente negligenciado pelo profano, é o seguinte: certamente a satisfação de um voto deve trazer prazer, mas não acho estar forçando as coisas ao encontrar aqui uma acentuação lacaniana numa certa maneira de colocar as questões. O sonhador, isso é bem conhecido, não tem uma relação simples e unívoca com seu voto. Ele o rejeita, o censura, não o quer. Encontramos aqui a dimensão essencial do desejo. Sempre desejo ao segundo grau. Desejo de desejo. Na verdade, podemos esperar da análise freudiana que ela coloque um pouco de ordem naquilo em que, nesses últimos anos, acabou desembocando a pesquisa crítica, ou seja, a famosa demais, teoria dos valores. Aquela que permitiu a um de seus defensores de dizer que o valor de uma coisa é a sua desejabilidade. Prestem bem atenção. Muriçoca. Trata-se de saber que ela é digna de ser desejada, se é desejável que a desejemos. Entramos aqui numa espécie de lista que se poderia comparar a uma loja de roupa usada, onde se empilham as diversas formas de veredicto que, no decorrer dos tempos e ainda hoje, dominaram por sua diversidade e até mesmo por seu caos as aspirações dos homens. A estrutura constituída pela relação imaginária como tal, pelo fato de um homem narcísico entrar duplicado na dialética da ficção, homem narcísico, dialética da ficção, relação imaginária. Encontrará talvez sua expressão no final de nossa pesquisa deste ano sobre a ética da análise. Vocês verão despontar no final a questão colocada pelo caráter fundamental do masoquismo na economia dos instintos. Alguma coisa certamente deverá permanecer aberta no que se refere ao ponto que ocupamos na evolução da erótica e do tratamento a fornecer, mas não mais a fulano ou cicrano, mas a civilização e a seu mal-estar. Deveremos talvez fazer o luto de toda e qualquer inovação efetiva no âmbito da ética, e até um certo ponto poder-se-ia dizer que algum sinal disso se encontra no fato de que não fomos nem mesmo capazes, após todo
o nosso progresso teórico de originar uma nova perversão. Mas seria, contudo, um sinal seguro de que chegamos verdadeiramente ao âmago do problema, do tema das perversões existentes, ao conseguirmos aprofundar o papel econômico do masoquismo. Ao término, para darmos disto um término que seja acessível, este é o ponto em que espero chegarmos a concluir este ano, aprofundar o papel econômico do masoquismo. Então, aqui a gente conclui essa primeira lição, né? Se a gente lendo, podendo voltar para ler, às vezes é um pouquinho difícil, imagine para quem ficava lá sentado ouvindo Lacan falar. De vez em um trabalho doido, viu? Acompanhar o raciocínio de tanta coisa que ele fala. Fala de Freud, mal-estar na civilização, aí fala da pulsão ser destinos, a pulsão como parcial, traz a interpretação dos sonhos, aí traz literatura, Alfonso Arlais, traz Aristóteles, ética nicômaco, traz enfim, uma articulação aqui em termos desse nome, né, um termo em inglês. Então, assim, a construção do pensamento de Lacan, principalmente nos seminários, que era uma transmissão oral, era em certa medida, uma provocação, não é não é um método assim muito simples. A gente encontra essa dificuldade porque a gente tem que destrinchar isso que ele está trazendo. E ele traz uma lição de um seminário não com o objetivo de concluir e de fechar o sentido da coisa, mas de abrir o sentido da coisa, né? Por mais que ele coloque a intenção do seminário sobre a ética, né? Fazer uma certa articulação em torno da economia do masoquismo. Deixa eu só voltar aqui para aprofundar o papel econômico do masoquismo. Esse é o objetivo dele ao final do seminário. Ele vai passar 24 semanas fazendo isso, né? Então, é muito trabalho que coloca a gente em um ritmo de trabalho e de compreensão que é diferente daquilo que a gente está acostumado. Isso é da ordem do que o Lacan fala no seu texto também do Meu Ensino, de que aquilo que ele ensina, a maneira com que ele ensina, com que ele transmite a psicanálise, é a maneira da construção de um saber, tal qual o saber do inconsciente, e não o saber do mestre. Então, a gente precisa também ficar às voltas com isso, né? Que é essa metodologia da transmissão do Lacan, através, inclusive, dos seminários. Os textos do escrito e dos outros escritos, mesmo aqueles que foram textos de apresentação oral, eles ainda admitem uma certa estrutura de escrita, né, de transmissão por escrita própria do Lacan, uma vez que os escritos e outros escritos foi organizado pelo próprio Lacan. Os seminários não, os seminários são organizados pelo Millet. Mas dessa forma concluímos a lição, a gente vai retornar nos temas, nesses tópicos, né? Hora ou outra a gente vai estar voltando e vai produzir uma certa articulação mais aprofundada em torno desse estudo do seminário. Mas a gente continua na próxima quarta-feira, às 16 horas, sempre das 16 às 17h30, né? E para quem chega pelo YouTube, para participar, basta estar, né, no grupo do WhatsApp e receber o link, né? Poucos minutos antes do momento aqui do encontro.